Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus, é eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Queridos amigos, olá, como estão vocês? Tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para estudar os ensinamentos da Seichonoye com o tema, neste dia, Princípios da Educação da Vida aplicados na vida cotidiana. Eu vou utilizar 3 livros como fonte, né? A Verdade da Vida, volume 7, Vida Cotidiana, né? Como está aparecendo para vocês. O livro A Pedagogia da Seichonoye. E também vamos utilizar A Chave da Vida Feliz, volume 1, todos de autoria do nosso amado mestre, professor Masaharu Taniguchi. Muito bem. Como o nosso tema propriamente diz, nós vamos falar, tendo por base a educação da vida, que é um método educacional da Seichonoye, em que ele confia, ele extrai do educando a sua potencialidade infinita. Ele diverge um pouquinho, aliás, um pouquinho não, acho que bastante, do método tradicional de ensino, aonde o educador considera o educando uma página em branco. E que ele, educador, vai distribuir gotas da sua sabedoria para aquele que o ouve, para aquele que ele tem a obrigação de ministrar alguns ensinamentos. Então, por essa própria postura, eu sei tudo, você nada sabe, existe uma distância entre a mente de quem educa e de quem é educado, né? Pelo método da Seichonoye, que nós chamamos método da educação da vida, o educador está ciente que o educando é filho de Deus. Então, ele tem em si a potencialidade infinita. Ele sabe tudo, ele tem capacidade de exteriorizar incrivelmente e infinitamente todas as suas capacidades, desde que seja devidamente conduzido a essa extração. Se retira do educando, através de vários métodos, né, a sua capacidade infinita. Mas, para isso, também o educador tem que estar ciente que ele precisa ver o outro como ele quer ser visto, né? Então, se o educando é filho de Deus, o educador também o é. Então, nós nos reeducamos para educar. E é um dar e receber infinito e que traz tanta felicidade nesse processo educacional. Então, nesse caminhar de extração da capacidade infinita, uma das possibilidades, um dos meios que nós utilizamos para que isso ocorra é manifestar a nossa alegria. Viver alegremente é o viver do Filho de Deus consciente disso. E aqui no livro A Verdade da Vida, volume 7, na página
Deixa eu achar aqui. Na página 36 da minha edição, nós temos o capítulo 2 que nos diz: viva sorrindo alegremente. O caminho é Deus, que preenche todo o universo. Procure estar sempre preenchido da luz de Deus, que ilumina o universo. Quando o homem esquece a luz da alegria, começa a ser dominado por pensamentos sombrios. E, deixando-se dominar por pensamentos sombrios, muitas dificuldades e atribulações sobrevirão. Mas, se viver sempre com a mente alegre, repleta de gratidão por todas as coisas, tudo na vida irá bem. Mesmo que viva com base em corretos princípios, dificilmente o homem conseguirá vencer na vida se mantiver sombria a mente. Ele deve, pois, manter a mente alegre e dedicar-se ao trabalho com grande ânimo. Esses trechos, escritos por Munetada Kurozumi, fundador da seita shintoísta Kurozumi, relatando como conseguiu curar-se de grave enfermidade que quase o levou para o túmulo, através da conscientização da importância da alegria. Né? Então, o professor Masaharu Taniguchi faz um alerta para nós. Olha que coisa interessante. Enfermos deste mundo, abandonem o seu temor. O que quer dizer isso? Primeiro, né, que a doença não existe verdadeiramente como algo imutável. Só existe Deus e o que vem de Deus. Isto é que nos ensina a Seicho no Ie. Nós consideramos que existência verdadeira é aquilo que jamais muda. E dentre todas as coisas, o que verdadeiramente jamais muda, o que sempre é Deus. Então, só existe verdadeiramente tudo que Deus criou. E Deus é o bem absoluto. Ele só criou o bem. E tudo que advém desse bem verdadeiro, que jamais deixa de existir. Todo o restante é ilusão. Ilusão de quem? Da mente que vê como verdade aquilo que ele criou e não Deus. Nós vivemos neste mundo, no mundo chamado mundo terreno, mundo da manifestação, o mundo da projeção. Se manifesta tudo que eu acredito, né? E este mundo fenomênico, ele é regido pelas chamadas leis mentais. Quer eu saiba que elas existem, quer eu não saiba que elas existam, elas estão permanentemente agindo. Um dos exemplos dessa lei aparece o que se reconhece. Aonde eu ponho a minha atenção, aonde eu foco a minha vibração, aquilo tem tendência a se manifestar para mim. E nisso consiste a capacidade do ser humano criar até o que não existe. E aí vem a ilusão que o mal é existência verdadeira. Mal como contrário do bem. Então eu tenho esse dualismo, né? Se tem o mal, existe o bem. Mal com M minúsculo, bem com B minúsculo, que é criação da mente humana. Porém, o bem que eu disse que verdadeiramente existe é um bem com B gigantesco, um bem absoluto, e isso vem do divino em nós, que é a existência permanente, né? Mas continuando aqui e usando a frase do professor Masaharu Taniguchi para conosco, ele nos alerta: enfermos deste mundo. E quem que a gente vai considerar enfermo? Todo aquele que tem ilusão. Ilusão que exista algo que não seja o bem verdadeiro, né? Ele podia ter dito iludidos deste mundo. Que mundo? Do mundo fenomênico, né? Abandonem o temor. Porque o temor
é um dos piores inimigos, vamos colocar dessa maneira, da manifestação da nossa capacidade infinita. Porque já que se manifesta tudo que eu acredito, o temor, quando eu o sinto, eu foco toda a minha atenção naquilo que eu temo. Ai, meu Deus, e se eu ficar doente? Meu Deus, se eu ficar doente, eu não vou trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho como me sustentar. Se eu não me sustentar, eu vou morrer de fome. E se eu fico doente? Percebem? De uma palavrinha do temor, eu já devo ter falado uma meia dúzia de coisas aqui que até me arrepia. Porque não são verdadeiras, mas uma coisa puxa a outra. E quando eu foco a minha atenção, parece que eu só vejo aquilo. Vocês já tiveram essa sensação? Né? Como diz na Bíblia, tudo que eu temo é o que me aparece. Na linguagem da Seitinoye, em tudo que eu foco a minha atenção, aquilo tem tendência a aparecer porque eu acredito que é existência real. Lembram da lei mental? Tudo que se reconhece aparece? Então, vamos agora passar para o livro A Pedagogia da Seitinoye, na página 128 da minha edição. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala para todos os educadores, e aqui nós vamos considerar como educador toda pessoa que transmite informação e acredita que essa informação possa contribuir para o crescimento, o amadurecimento, a manifestação da imagem verdadeira do outro. Então, aí eu estou colocando como educador os pais, os irmãos, os tios, isso em âmbito familiar, né? Mas o empregador que passa instruções para a sua equipe, para os seus funcionários, não é o educador? É. O empresário, ao divulgar o seu produto, o seu serviço, divulgando essa informação, não é um educador? É. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, somos educadores, assim também como nós somos educandos. Então, essa informação é para todos nós. O medo, aqui é o professor Masaharu Taniguchi falando com a gente, hein? O medo é o fator mais prejudicial para a felicidade do homem. Devemos, portanto, utilizar todos os meios possíveis para cortar o medo pela raiz durante a infância. Mas e se não ocorreu durante a infância essa eliminação do medo? Gente, a qualquer tempo é hora. Só existe o agora. Então, se você está ouvindo este programa, né, está participando desse encontro virtual, com 5, com 10, com 100 anos, esse é o seu momento, esse é o seu agora. Se você desejar, de modificar tudo na sua vida, pela conscientização da verdade. Então, vamos prosseguir. Devemos, portanto, utilizar todos os meios possíveis para cortar o medo pela raiz durante a infância, ou qualquer época da vida, como nós já vimos. Para isso, existem 2 métodos. O primeiro método é a afirmação do bem. O segundo é a negação do mal. Somente pela conjugação desses 2 métodos é que se obtém resultado completo. Uma vez que o potencial imaginativo se volte para uma direção negativa, tal como a crença na existência do mal, da infelicidade, das desgraças, do castigo e das doenças, o homem será presa constante do temor e das preocupações, e não será capaz de se desenvolver plenamente. Quem não ficaria horrorizado e não se arrependeria de ter plantado sementes de terror na mente de uma criança, quando souber que a psicanálise
à época, né, isso já é fato plenamente reconhecido, está demonstrando que todo esse tormento da humanidade, quando examinado em sua origem, é causado pelas histórias de fantasmas, demônios e castigos contadas levianamente por adultos. Aqui a gente tem que fazer uma pausa. Ainda que eu tenha sido educado com vários temores, Deus castiga. Se você não fizer isso, você está tornando Deus infeliz, o seu anjo da guarda vai virar as costas, isso é coisa de quem não tem Deus, né? Isso vai acontecer, isso se você não me obedecer. Várias ameaças para tentar fazer com que a pessoa trilhe o caminho do que o educador entenda ser por bem, e aí estou falando no núcleo familiar, papai, mamãe, ou quem tenha representado esses papéis na nossa formação, tem que ser visto com os olhos do amor. Papai e mamãe, os nossos educadores primeiros, ou quem tenha representado esse papel na nossa vida, por nos amar, sempre fez o melhor que ele podia, com a educação que ele recebeu, com os princípios que ele cultivou, no meio ambiente aonde ele se desenvolveu. Então, sempre para nós foi dedicado o melhor dos nossos pais, da nossa família, dos nossos educadores. Ainda que por ensinamentos que hoje nós, com essa consciência ampliada, expandida, sabemos que não são os mais educados, os mais adequados. Mas eles estavam lá, certos ou errados, eles estavam lá buscando nos dar o melhor caminho que eles podiam. Né? Isso é muito importante para que a gente não entre no julgamento leviano. Ah, eu estou assim por causa do meu pai. Ah, eu estou assim por causa da minha mãe, ou pela falta do pai, ou pela falta da mãe, ou por falta de estudo, ou por falta de dinheiro. Sempre eu estou transferindo a terceiros uma responsabilidade que é minha. Eu, como filho de Deus, sou o dono do meu destino. Cada vez que eu transfiro a responsabilidade sobre a minha vida a terceiros, eu perco a autoridade sobre mim mesmo. O querer do outro pode mais na minha vida do que eu com a autoridade de filho de Deus que sou. Eu perco o meu livre arbítrio, né? Então devemos ter sempre essa visão. Continuando. Para a pessoa que conta a história de demônios, pode ser um mero conto de fadas. No entanto, se as crianças começarem a visualizar a existência de entidades maléficas, seu poder de imaginação trabalhará negativamente. Aliás, o poder da imaginação de todos nós. Funciona aqui também a lei mental da atração dos semelhantes. O que eu acredito, aparece. Né? O que eu tiver na minha vibração mental, eu acabo atraindo. As crianças que ouvem histórias desse tipo vão adquirir a tendência para imaginar somente coisas negativas. Essa tendência é que constitui o maior obstáculo ao desenvolvimento e ao êxito de uma pessoa. Um pouquinho mais para frente, o professor Masaharu continua. Se desejamos realmente o desenvolvimento da humanidade, devemos extirpar a raiz de tudo aquilo que torna o homem medroso. Uma das razões que motivaram o advento da Seicho-no-ie foi a realização desse propósito. Né? A Bíblia fala tão bem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mim, a você, a todos nós que tomamos conhecimento da verdade. Que Deus é amor absoluto. Que Deus jamais criou qualquer coisa que possa ser negativa. E somente o que Deus criou tem existência verdadeira. Né?
Vamos continuar. Somente a pessoa que pratica o bem por amor à bondade, independentemente da punição ou recompensa, esta sim pode ser realmente chamada de boa pessoa. Aquele que pratica a virtude por amor à virtude, sem pensar em retribuição, pode ser considerado um virtuoso. Embora aparentemente possam parecer o mesmo aquele que faz a boa ação por medo do castigo, ele é um escravo das circunstâncias, enquanto que a pessoa que pratica boas ações por amor ao bem é um ser independente. Lógico que o resultado pode ser até mais rápido se eu falar para uma pessoa, para uma criança, olha, não faz isso, que Deus castiga. Ou, se você continuar assim, eu vou chamar a polícia para te castigar. Eu crio sempre imagens amedrontadoras para disciplinar. Então, essa criança, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa vai ter na sua mente que, se ele não fizer o bem, ele vai sofrer, ele vai ser castigado. Mas a nossa mente, sempre gosta de desafios, uma vez que ele pratique algo não considerado bom, e esse castigo não venha imediatamente, a porteira está aberta, né? Então era história. E isso pode gerar um afrouxamento do espírito, porque ele não sabe verdadeiramente por que é que o bem deve ser praticado. Não lhe foi ensinado que ele, como filho de Deus, tem em si a capacidade infinita. E tudo que ele fizer parte dele e voltará para ele. Não como castigo, mas como uma consequência. E se eu quero boas consequências, eu tenho que praticar bons atos. É assim que funciona. Dá mais trabalho? Dá. Explicar dá mais trabalho. Formar valores dá mais trabalho, mas eles são permanentes. Ao passo que o medo do castigo, como uma baliza para que o outro faça o bem, só vai durar enquanto esse medo existir. A hora que esse medo termina, como eu não tenho mais o que me freie, eu vou desafiando. E aí nós podemos ter consequências bastante tristes, né? Muito bem. Um pouquinho mais para frente, o mestre, professor Masaharu Taniguchi, nos diz: nunca se deve, portanto, intuir na criança o medo do castigo como meio de torná-la obediente. Isso só servirá para debilitá-la, para torná-lo fraco ou fraca, temeroso, medroso, escravo de temores infundados, né? Devemos mostrar aos nossos filhos exemplos reais de bondade, amor abnegado e atitudes nobres, para que eles adquiram um espírito capaz de praticar boas ações por amor ao bem, à beleza e à perfeição. Vocês sabem que o homem aprende pelo instinto de imitação. Então, os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, aprendem muito mais e de forma mais permanente observando aquilo que eu faço e não necessariamente aquilo que eu digo. Não é? Então, eu estou sendo um bom exemplo para aqueles que eu quero educar, quer seja como pai, quer seja como mãe, quer seja como vovô, vovó, como professor, professora, profissional, empregador. O que eu transmito, eu o faço em verdade? Eu pratico aquilo que eu falo? Porque se isso não está ocorrendo, tudo que eu digo é varrido
pelo que eu faço em contrário. Pensem bem nisso. Eu sou um exemplo daquilo que eu falo? Continuando. Consegue-se formar homens de personalidade alegre, forte, livre e equilibrada somente através de um método educacional como o da Seichonoye, a educação da vida, que orienta a criança, as pessoas em geral, de modo a sentir prazer em praticar livremente o bem por amor ao bem. As imagens gravadas na mente influem decisivamente na formação da personalidade, né? Então eu preciso incutir valores, valores reais, para que o educando, quando tiver que decidir utilizar o seu livre-arbítrio, ele tenha uma bagagem para formar a sua própria convicção. Não, eu posso fazer isso, mas não me convém. Não me convém porque eu, como filho de Deus, não devo praticar tais atos. Aí ele está exercendo o seu livre-arbítrio, né? Que felicidade para um pai e para uma mãe ver que seus filhos se tornaram pessoas que manifestam a sua imagem verdadeira, que são pessoas de valor, que são educandos de valor. Não tem alegria maior para um professor, e eu sou professora também, né? Do que um aluno florescer com os ensinamentos que você partilhou com ele, mas ele faz de modo próprio, não obrigado, não forçado, mas porque ele entende o valor daquilo que foi transmitido, né? Isso é absolutamente maravilhoso. No finalzinho deste capítulo, o professor Masaharu Taniguchi resume tudo da seguinte maneira. Em suma, é essencialmente importante fazer com que a criança visualize na mente a existência de Deus, que é a personificação do bem, da harmonia, da perfeição. A adoração a Deus desperta também na criança o espírito de curiosidade pelo mundo desconhecido, e assim nascem os gênios, tanto no campo espiritual quanto no campo científico, né? Então, a conscientização do divino em nós nos liberta para adquirirmos e manifestarmos a glória de Deus de acordo com os nossos dons, né? Então, se eu tenho um dom para a pesquisa, ao desenvolvê-lo, eu estou manifestando o divino em mim através da pesquisa. Se eu tenho dom para o direito, estudando as leis, eu estou manifestando o divino em mim através da prática da advocacia, da magistratura, da docência. Se eu tenho vocação para a cozinha, para a arte culinária, e é uma arte, quando eu cozinho com prazer, quando eu busco novas técnicas, novos nutrientes, eu estou manifestando a glória de Deus através dos meus dons. Deus se manifesta através da comida que eu faço, ou da limpeza que eu faço, ou do prédio que eu construo, ou da rua que eu varro. Enfim, cada um de nós tem dons exclusivos. E a manifestação desses dons em benefício da sociedade, em benefício do todo, é a manifestação da glória de Deus. Pessoas felizes, pessoas realizadas, prosperam com mais facilidade. Por quê? Eles trabalham por prazer, por felicidade, manifestando cada vez mais os seus dons. Mas, e se eu trabalho, olha, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu trabalho porque eu tenho necessidade. Nesse momento em que você reconhece por que é que você trabalha, é um momento que você vai se conscientizar. Deus, ou o nome que você queira dar, né, para o divino em você.
força da natureza, Buda, Alá, Jeová, o fato é que Deus vai responder sempre, qualquer que seja o nome, porque Ele é o todo de tudo. Né? Eu costumo dizer e lembrar uma situação pessoal. Meu pai se chama, né, porque ele está no plano espiritual, mas continua sendo meu pai, Léo Virgílio Moreira. E ele era professor, fez carreira no magistério, né, desenvolveu várias funções, inclusive administrativas. Então, para os seus colegas, ele era chamado de professor Léo. Em casa, era chamado de papai. Os seus amigos o chamavam de Léo. Na família, pelos irmãos, pelos sobrinhos, eram chamados de tio Nico. Né? Tinha várias formas que ele era reconhecido. Ele atendia a todas elas, porque ele sabia que estavam se referindo a ele nas mais variadas situações. Se meu pai era assim, imagine o pai de todos os pais. Será que ele vai dizer, não, olha, só vou te atender se você me chamar de tal maneira ou praticar determinado ritual? Aí nós estamos colocando características humanas no divino. Nós utilizamos palavras limitadas para definir o indefinível, até por uma questão de compreensão. Mas Deus não precisa de adulação. Deus não precisa de presentes. Ele é o que é e ponto. E a generosidade divina é tão grandiosa que Ele nos criou e confiou que, ainda que aparentemente eu não esteja manifestando a minha imagem verdadeira igual a dele, como eu sou criação do Pai, eu sou um espírito imortal numa experiência divina, carnal nesse mundo fenomênico, a minha essência jamais muda. Então, em algum momento, com as minhas aprendizagens, infalivelmente, eu vou manifestar o divino da minha essência. O tempo que vai levar depende de você, depende de mim. Pode até que seja em outras vidas. Se você acreditar, ótimo. Se você não acreditar, também não tem o menor problema, porque quem vai viver é você. Não eu, nem fulano, nem cicrano, aquele que critica ou não. Sempre somos nós. Tudo parte de nós e volta para nós. E Deus nos deu o maior presente que nós podemos dar para alguém, que é o livre-arbítrio. Eu confio em você. Eu sei que você jamais vai deixar de me honrar, sendo filho de quem é. Olha que palavra poderosa, de confiança. Nós chamamos isso a manifestação da imagem verdadeira, do divino em nós. Voltando para o livro A Verdade da Vida, nós temos um pedaço aqui, um capítulo, que eu gostaria, em continuidade, de falar com vocês, né? Já que o nosso tema diz respeito aos princípios da educação da vida, princípios que extraem a potencialidade infinita do ser humano na vida cotidiana. Então, aqui, nós temos, na página 45 da minha edição, o seguinte subtítulo: Reverencie a imagem verdadeira da vida do próximo. Como nós estamos falando da vida cotidiana, da vida familiar, as pessoas mais próximas a nós são as pessoas da nossa família.
papai, mamãe, filhos, irmãos, marido, esposa, tios, primos, a nossa família, aquele que nós convivemos mais cotidianamente, né? O que o professor Masaharu Taniguchi nos diz sobre essa questão? Caro leitor, então ele está falando comigo, está falando com você. Assuma agora mesmo a nobre atitude mental de jamais se permitir envolver pelos males cometidos por outrem. Por que deveria você tornar-se infeliz e deixar-se prender pela engrenagem do mal cometido por outra pessoa? A mente não é algo que possa perder a serenidade pelo mal, entre aspas, praticado por outrem. Você precisa se conscientizar de que sua mente é livre e pode alcançar a felicidade por si mesma. Reassuma a nobreza de espírito. Tenha a mente livre e independente. Olha que palavra poderosa essa, né? Está chamando o nosso Deus interior. Tudo depende de você, de como você vê isso. Isso é uma reeducação espiritual. Você é o dono da sua vida. Você comanda o seu destino de acordo com os seus pensamentos, de acordo com a sua fala, de acordo com as suas atitudes. É o que nós chamamos, e é um instrumental poderosíssimo da educação da vida, que é a força da palavra. Essa palavra pensada, falada, manifestada em gestos, ela tem uma vibração de atração ou de rejeição. É o que nós chamamos de atmosfera pessoal. Né? E a sua atmosfera, ela chega muito antes que a sua presença física. É a sua presença energética. Né? Não tem aquelas pessoas, e minha mãe foi uma pessoa assim, né? Que ela tinha o que a gente chama de dedinho verde. Todas as plantas que ela cuidava, olha, parecia que ganhava uma supervitamina. Flor que ela colocasse água, abria e durava muito tempo, né? A casa dela vivia cheia de plantas, vivia cheia de flores, né? Porque ela adorava esse contato com a natureza. Mas por quê? Porque ela reverenciava a vida das plantas. Ela reconhecia, a sua atmosfera era de amor por todas as formas de vida. E o nosso pensamento chega muito, mas muito mais rápido que as nossas palavras. Então não adianta eu tentar enganar por meio de palavras melosas, por meio de palavras gentis, se a minha energia, se o meu pensamento diz ao contrário, se os meus olhos dizem o contrário que a minha boca diz, se as minhas atitudes contrariam a minha fala. Quando eu harmonizo pensamento, fala e ação, a minha energia se condensa naquela tendência que eu optei por ter e que a Seiichi Noye nos aponta que é tão importante para a nossa felicidade. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações, um bom destino, né? Mas vamos continuar. Todavia, você não deve subir ao trono da benevolência, julgando-se consciente e superior. Em outras palavras, não deve mostrar complacência somente para mostrar a sua integridade ou apenas por considerar o ofensor inferior.
Então, nós que estamos estudando, conversando sobre os ensinamentos da Seiichi Noye, nós não somos superiores e também não somos inferiores a ninguém. Nós, de acordo com o nosso momento, o nosso ouvido espiritual, estamos atraindo esses ensinamentos. É o nosso momento de ouvir a verdade. Para nós, o ensinamento. Para os outros, amor. Você quer trazer uma pessoa para conhecer os ensinamentos da Seiichi Noye? Você quer que a sua família passe a praticar os ensinamentos da Seiichi Noye? Pratique você. Você deve ser o chamariz. Você deve ser o exemplo, de tal maneira que as pessoas identifiquem a validade do ensinamento com você. Ah, não, a Maria Ângela é da Seiichi Noye. Ela vive sorrindo, ela vive alegre, as coisas acontecem com facilidade para ela. Mas por quê? Porque eu acredito, porque eu falo, porque eu busco praticar a verdade, que só existe Deus e o que vem de Deus. Lógico que é um exemplo que ninguém, estando nesse mundo, consegue adquirir a perfeição absoluta, né? Porque esse mundo é da inconstância, é da projeção. Mas não é porque eu estou neste plano fenomênico que eu tenho que ter uma vida infeliz. Ao contrário, eu nasci para manifestar a felicidade, a prosperidade, a harmonia, o amor que Deus nos concedeu, né? Mas vamos continuar. Então, mesmo que você já esteja praticando a Seiichi Noye, isso não quer dizer que os outros ao seu redor que não estão sejam inferiores e que mereçam ser criticados. No momento em que você critica alguém, você já não está praticando o ensinamento da Seiichi Noye, que é o de vivificar, que é o de ver no outro a sua melhor versão, que nós chamamos de imagem verdadeira. Vamos continuar. Se, quanto mais alto uma pessoa subir, mais baixo os outros lhe parecerem, essa pessoa viverá sempre com a mente presa à sordidez dos outros. E quanto mais alto ela subir, mais a sua mente acumulará desprezo e crítica em relação aos outros. E essa pessoa acabará retendo dentro de si, sem se dar conta, os bagaços da vida que pensava ter jogado fora. O espírito de reverência sustentado pela Seiichi Noye é totalmente diferente dessa mera benevolência, tolerância, né? Como os inferiores ou do espírito presunçoso dos que se consideram os únicos virtuosos e dedicam-se unicamente à própria elevação. O espírito de reverência consiste em não se deixar prender à aparente imperfeição do homem. Consiste em ver apenas a natureza divina que constitui a essência do homem, não importando quão grande seja a sua aparente maldade ou imperfeição. Por mais malévolo que se mostre o indivíduo, em sua essência ele é filho de Deus e é livre de máculas, quer inclusive ele nem saiba disso. Uma cédula não perde o seu valor por mais suja e amarrotada que se apresente. Um pouquinho mais para frente, nós, da Seiichi Noye, vemos o Filho de Deus em todas as pessoas. Como consequência natural disso, opera-se uma completa transformação em nossa visão de vida. A visão pessimista é substituída pela visão otimista e nós passamos a ver todas as pessoas como que envoltas em esplendorosa luz do sol. Aí alguém pode estar se perguntando, e o mestre fala isso, mas o que fazer para conseguir alcançar tão elevado estado espiritual? É o que desejo explicar.
Como alcançar o estado espiritual que nos permita reverenciar a natureza divina de todas as pessoas, até mesmo das que estão neste momento nos prejudicando? Para isso é preciso treino, treino mental. Mesmo que exista fundamento em você acreditar que fulano e cicrano desejam-lhe mal, procure ver o lado bom deles, procure acreditar que eles o estimam. Procure acreditar no amor que existe neles e tornar cada vez mais forte esta convicção. Se há alguém a quem você odeia, faça o seguinte para transformar esse ódio em amor. Agora é a orientação do professor Masaharu Taniguchi para todos nós. Todas as manhãs e todas as noites, faça a meditação Shinsokan. Uma pausinha aqui. A meditação Shinsokan é uma prática contemplativa da Seicho-no-ie. Shinsokan significa ver, contemplar Deus. Por meio da concentração mental e da respiração controlada, nós nos concentramos na nossa energia divina, conectada com o todo. E nós só afirmamos que somos filhos de Deus. Se você quiser aprender a praticar a meditação Shinsokan, nós temos vários livros, nós temos as ALs que praticam, nós temos as regionais, nós temos diversos núcleos da Seicho-no-ie, inclusive nós temos vários vídeos no canal da Seicho-no-ie do YouTube que explicam a prática da meditação Shinsokan, mas nada como essa explicação presencial sempre que possível, né? Nós temos livros, temos CDs, enfim, vai passar tudo aí para você, aonde você pode se informar melhor sobre isso, né? Continuando, faça a meditação Shinsokan durante 5 minutos e quando estiver com o espírito concentrado na convicção de que você é um filho de Deus, mentalize ou diga em voz baixa as seguintes palavras de autossugestão. Sou filho de Deus. Meu coração está repleto de amor. Por isso eu não odeio fulano. Pelo contrário, eu o amo e ele também passará a me amar, pois o amor atrai o amor. E assim reverencio todos os dias a natureza divina dele ou dela. Dizendo essas palavras para si mesmo, com as mãos justapostas em posição de oração, mentalize fortemente que você está realmente estimando essa pessoa. Continue com essa prática até conseguir sentir que lhe quer bem. A primeira transformação ocorrerá dentro de você mesmo. Logo começará a sentir que está se tornando melhor. Assim é o poder criador da palavra. Essa prática, que consta aqui da Verdade da Vida, volume 7, também nós temos no livro A Verdade em Orações. Minhas orações também contêm práticas semelhantes. É pela força da palavra nós treinarmos a nossa mente a ver a verdade. Lembra no começo da nossa conversa? Só existe Deus e o que vem de Deus. Através de diversas práticas, nós reforçamos essa convicção. E nós passamos a desfazer os aspectos ilusórios do mal aparente. E passamos a ser capazes de ver a imagem verdadeira do outro. O que ele tem em essência. E quanto mais eu conseguir visualizar, mais isso manifestará, pois aqui é um mundo da projeção, né? O outro não vai mudar. O que vai mudar é a minha maneira de vê-lo. E quando eu o vejo em verdade, a verdade se manifesta, né? Isso eu posso fazer para o papai, para a mamãe, até para mim mesmo. Existem ocasiões, né, em que as ilusões fenomênicas podem tomar uma proporção em que eu me sinto cambaleante na minha fé. Então, não há mal algum eu fazer essa mentalização até para mim mesmo, né? Reforçando a minha imagem verdadeira, lembrando de quem eu sou
e não como eu estou. O estar varia. A essência de quem eu sou, um espírito imortal, um filho de Deus, uma filha de Deus, isso jamais muda, né? Muito bem. Dessa maneira, o professor Masaharu Taniguchi ainda nos diz: à medida em que você próprio for melhorando, sentirá que as pessoas que antes lhe mostravam sombras, o lado negativo, começarão a mostrar luz, o lado positivo. Elas mudaram? Não, você passou a vê-las verdadeiramente. Pela prática, pela expansão da sua consciência como filho de Deus, né? Isso é absolutamente maravilhoso. E, finalmente, já chegando no fim dessa nossa conversa, eu vou utilizar o livro A Chave da Vida Feliz, volume 1, na página 126, que diz o seguinte: a mente alegre é condição final para a realização do ideal. Odiando e amaldiçoando o próximo, esse ódio e maldição voltarão para ferir a própria pessoa. Por outro lado, abençoando o próximo, orando pela sua felicidade, pelo seu êxito e pela sua saúde, essa oração se voltará para a própria pessoa, que então será abençoada, será feliz, terá êxito nas suas atividades e multiplicará a sua saúde. Se você for fazer essa oração, faça com a mente e a convicção de que conseguirá infalivelmente. Lembrando que a oração para Seitinoye é pensar constantemente com emoção, visualizar mesmo o seu desejo já realizado. Nós não pedimos que se realize. Nós afirmamos e agradecemos a realização, porque quem pede admite que não tem. E a nossa mente capta o que nós verdadeiramente acreditamos. Então, a nossa oração é no momento presente de agradecimento, porque todos os nossos objetivos já foram alcançados, segundo a sagrada vontade de Deus, né? Finalmente, o mestre nos diz: sorria todas as manhãs diante do espelho e receba o novo dia com a mente alegre, dizendo: como estou feliz e contente, e receba cada dia com um sorriso de alegria. Né? E dessa maneira, com pequenas atitudes, com pequenos atos, somados uns aos outros, nós vamos manifestando cada vez mais o princípio da educação da vida, que o educando é filho de Deus e contém em si capacidade infinita. O educador extrai essa capacidade infinita, não atulha com conhecimentos, considerando o educando alguém absolutamente incapaz. Ao contrário, o reverencia, dizendo: você é filho de Deus, você tem capacidade infinita. Né? E aí, o que se reconhece aparece. Né? Modifica-se o educador, que se reeducou, vendo a verdade do homem filho de Deus, manifesta a imagem verdadeira do educando. Né? Isso é absolutamente maravilhoso. E agora, realmente, para finalizar, eu convido a todos a assumir posição de oração, que na Seitinoye consiste em juntarmos as mãos em frente ao rosto, olhos carnais fechados, a mente serena, tranquila, de gratidão a Deus. Acompanhem mentalmente, por favor, a oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é de filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem,
A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem e surge o mal quando nele se pensa. Isto é a lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más, por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras, são inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas, mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila, a minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isto é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios pensamentos maus, pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos, percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz, em harmonia e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Do livro A Verdade em Orações, página 94. Queridos amigos, muito obrigada pela atenção. Sigamos convictos na nossa imagem verdadeira de Filhos de Deus perfeitos, manifestando cada vez mais a nossa felicidade, porque é um direito nosso e assim Deus quer. Muito obrigada, muito obrigada. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias
capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.